E aí, meus queridos do nono, a gente finalizou aquele capítulo 10 sobre as relações trigonométricas no triângulo retângulo e aquelas relações trigonométricas em triângulo qualquer, tá? A gente viu aí as relações trigonométricas e os ângulos notáveis, né, de 30, 45, 60, aplicação das relações trigonométricas, que seria seno, cosseno e tangente, e a gente viu lei de senos e cossenos para triângulo qualquer, beleza? A gente chega no capítulo 11 aí, ó, que é sobre as áreas de figuras planas. Na verdade, a gente viu, isso aí já é visto num sétimo ano, aos poucos aí a gente vai introduzindo essas fórmulas. E a gente vai fazer só uma revisão, tá? Do que seria essas aplicações dessas fórmulas, tá? Então, vê só. Essas figuras, na verdade aqui no livro tem poucas figuras, mas a gente vai comentando aí aos poucos outras figuras, tá? Então, a primeira área que eu vou colocar aqui, a primeira figura que eu vou colocar aqui é o quadrado, tá certo? Dado um quadrado desse tipo aqui, a gente sabe que os lados de um quadrado são todos iguais. Então, se isso aqui é x, o restante é tudo x também, beleza? E para a gente calcular a área, seria x multiplicado por x, ou essa área aqui do quadrado é x ao quadrado. Então, essa daqui é a fórmula para a gente calcular a área do quadrado. Quando estou falando área, estou falando a parte de dentro. Caso a gente estivesse falando sobre perímetro, né? Justamente a medida do contorno, seria aqui, ou seja, seria x mais x mais x mais x, tá certo? Mas como eu estou falando de área, é x ao quadrado, ou seja, é o lado ao quadrado, tá certo? Lado vezes lado aqui, ó, lado vezes lado, ou pega esse lado e leva ao quadrado. Aí exemplo, tá? Exemplo. Vamos supor, então exemplo 1. Exemplo 1. Se por acaso esse quadrado aqui que eu desenhei tivesse um lado valendo 5 centímetros, para o primeiro exemplo aqui, ó, a área seria 5 ao quadrado, ou seja, 5 vezes 5, tá? Que dá 25 centímetros quadrados. Se por acaso, exemplo 2, vou tirar aqui, ó, fosse 7, exemplo 2, aqui essa área seria 7 ao quadrado, que é a mesma coisa de 7 vezes 7, que daria 49 centímetros quadrados. Se fosse metros aí, metros quadrados, tá certo? Essa é a primeira figura plana que a gente... Isso aí tá na página 306. Opa, 304. E aí, a segunda figura, a gente tem um retângulo. Então aqui, ó, retângulo. Então, retângulo. Imagina que essa figura aqui perfeita seria x, e aqui seria y. O comprimento seria x e a largura seria y. Então a área disso aqui seria x vezes y. Exemplo 1. Se por acaso é base vezes altura, tá? Aqui, ó, base, que é a parte de baixo vezes altura. Se por acaso a gente tivesse 35 metros e aqui fosse 4 metros. Por exemplo, uma área seria 35 vezes 4. Essa área aqui, 5 vezes 4 vai dar 20, fica 0, sobe 2. 3 vezes 4 vai dar 12. 12, 13, 14, com mais 2 que subiu. Então seria 140 metros quadrados. Para um exemplo 2, se a gente tivesse aqui, deixa eu pegar agora 3,5 centímetros e aqui 2 centímetros. A área seria 3,5 vezes 2. Essa área aí seria 6, 7, dá 10, dá uma olhada, vai 1, 6, 7, ó, 7 centímetros quadrados, tá certo, meus queridos?
Então, ver como a gente tem bastante exercício aí. Bastante exercício já envolvendo o quadrado e o retângulo. Só no retângulo a gente já tem aí 7 questões, com o quadrado sendo 8. Temos 15 questões já aí. Bora fazer umas questões com aplicação disso aqui, tá? Desses dois. Então, vê só. Na questão 1 da página 303, o Q1, a gente tem uma figura desse tipo aqui, ó. Deixa eu só desenhar a figura aqui. É algo desse tipo. Aqui a gente tem 30. Aqui a gente vai ter 90. Aqui embaixo a gente tem 110. E aqui é uma figura 2. E aqui é uma figura 1. E pergunta, o enunciado da questão diz aí, ó. Um terreno foi dividido em 2 lotes, a figura 1 e a figura 2, como mostra aí nesse total, essa figura total. Suas medidas são indicadas em metros. Então aqui está tudo em metros. Então aqui é metros, metros e metros. Qual é a área de cada lote? Então a gente vai calcular cada lote aqui, ó. Ainda faltou um pedacinho, isso aqui é 12. Então daqui para cá, aqui vale 12 metros. Então vê só, letra A, para a gente calcular o F1. O F1 aqui, ó, é um retângulo, tá certo? Porque a característica principal de um quadrado são os lados iguais e a característica principal do retângulo são os lados diferentes. Como aqui, ó, os lados são diferentes, ó, a medida, então isso aí é um retângulo, onde a gente vai fazer 110 multiplicando 90, tá? Essa área aí, 9 vezes 11 vai dar 99, os dois zeros vêm para o final, e aí metros quadrados. Já na figura 2, a gente tem outro retângulo, tá? Então aqui, ó, esse pedaço aqui na lateral é 30, que a gente vai multiplicar pela base, porém a base é daqui até aqui, ó. Então a gente vai ter que somar isso aqui tudo, ó. A gente faz a soma. Então se eu somar isso aqui, 2 mais 0 vai dar 2, 1 mais 1 vai dar 2, e esse 1 mais esse 0 aqui, ó. Tá? Fiz a soma. Então 122 seria a base dessa figura 2. A gente multiplicando aqui, 3 vezes 2 vai dar 6, 3 vezes 2 vai dar 6, 3 vezes 1 vai dar 3, e esse 0 vem para o final, metros quadrados, tá? Ou seja, 3.600 metros quadrados. Então tá certinho. E aí na letra B, pergunta a área total do terreno, ou seja, a área total do terreno, 9.900, somando 3.660. Então se eu somar aqui vai dar 0, que vai dar 6, que vai dar 15, fica assim que sobe 1, 10, 11, 12, 13 metros quadrados, ou seja, 13.560 metros quadrados, meus queridos. Beleza? Então, questão 1 da página 302 e 3, quer dizer. Então, bora ver mais uma questão aqui. Deixa eu pegar aqui a questão que envolve quadrado. Pronto, questão 1. Deixa eu fazer a questão 2. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu pegar. Questão 1. Também sobre quadrado agora. Aí vou fazer
Q1. Aqui é sobre quadrado da página 305, que é sobre quadrado. E a gente tem simplesmente isso aqui. Temos um quadrado, onde dentro desse quadrado tem um outro quadrado. Algo mais ou menos assim. Então esse pedacinho aqui vale 1, aqui vale 7. Esse pedacinho vale 1, aqui vale 7. Esse pedacinho vale 1, aqui vale 7. 1 e 7. E a gente encontra x. Deixa eu ver o que é esse x aqui. Tudo isso aqui são ângulos de 90. Pronto, a figura está mais ou menos assim, meus queridos. Então, vê só. Aplica o teorema de Pitágoras para determinar a medida x do lado do quadrado destacado na figura. Em seguida, determine a área desse quadrado, sabendo que as medidas indicadas são dadas em centímetros. Então, a gente vai calcular aqui a hipotenusa. Então, esse x aqui é a hipotenusa, tá? Então, a gente quer saber a área desse quadrado de dentro, que na verdade aí está em verde. 7, e repare que tem um quadrado dentro do outro, tá? Nessa questão. Tem um quadrado maior aqui, tá? Onde o lado é 8. Olha, daqui pra cá, 7 mais 1 é 8. Daqui pra cá é 8. Daqui pra cá é 8. 7 mais 1. Só que aí dentro desse quadrado tem um outro troncho. Um quadrado verde e ele tá de ladinho. Justamente, quando a gente coloca um quadrado dentro do outro na figura aqui, a gente tem um triângulo retângulo aqui, ó. São triângulos retângulos. Por que retângulos? Porque no quadrado maior, os ângulos são 90. Justamente aqui, ó. Tá? Dentro desse aqui também vai ser. Aqui vai ser 90. Mas aí não vem ao caso. Como ele quer o quadrado verde, a gente basta calcular a hipotenusa em um triângulo só. Então, ele já fala, aplica o teorema de Pitágoras para determinar o valor de x, que é o lado do quadrado verde. Então, vê, x ao quadrado vai ser igual a 7 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Eu aplicando Pitágoras em um só, tá? Precisa em um só. Então, x ao quadrado vai ser igual a 7 vezes 7, que vai dar 49, e 1 vezes 1. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 50. Se a gente decompor 50, 50 dividido por 2 vai dar 25. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Então, aqui dentro vai ser raiz quadrada de 2 elevado a 1 e 5 elevado a 2. Como os meus queridos aí estão cansados de saber que uma base elevada a um expoente, ó, que é o mesmo que o índice, sai, né? Então, 5 raiz de 2 vai ser o lado desse quadrado verde, que por coincidência o lado desse quadrado verde é a hipotenusa de cada triângulo desse aqui. Como ele está pedindo para a gente fazer aí, ó, em seguida determine a área desse quadrado. Então a área do quadradinho verde aqui, ó, se a gente sabe que a área é lado vezes lado, ou lado ao quadrado, bora fazer 5 raiz de 2 vezes 5 raiz de 2. Então dá uma olhada, meus queridos, aqui, ó, que a área vai ser 5 vezes 5 vai dar 25, raiz quadrada de 2 com raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 4, e a raiz quadrada de 4 é 2. E a área desse quadrado aí é 50 centímetros quadrados. Então, 50 centímetros quadrados é a área do quadrado em verde. Beleza, meus queridos? E aí a gente vai ver as questões para ser feita na terça-feira. Então, por enquanto, a gente fica com essas duas áreas. Tá faltando ainda do triângulo e do paralelogramo, e do trapézio e do losango. Vamos com calma.